Hello guys, what's up? Aqui é a Teacher Isabelle. How are you doing? Como vocês estão? And our today's lesson is about everyday expressions, ou seja, expressões do dia a dia. Sempre que a gente usa, né, esse prefixo every, quer dizer, esse prefixo, né, essa parte every, quer dizer todo. Então, se eu digo every night, toda noite, every week, toda semana, every month, todo mês, ok? E nós vamos falar sobre expressões coloquiais, né? Em inglês também chamamos esses tipos de expressões como expressões idiomáticas, ou seja, cada idioma tem um tipo de expressão. Aqui no Brasil a gente tem várias expressões. A gente fala, o nosso pai fala, você pede, por exemplo, um celular novo. E aí sua mãe e seu pai falam, tô duro esse mês. Como assim tá duro? Então, tá duro significa que você não tem dinheiro. Ou quando você chama alguém de pão duro também, uma expressão. Ou então, quando alguém emagreceu, você fala, nossa, tá só a capa do Batman. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Porque eu sou um pouquinho mais velha. Mas também é uma expressão. Enfim, muitas outras. Ou também quando alguém tá cansado, você fala, tô morta. Ou tô dando vários exemplos para vocês se situarem no que são expressões, tá? Ou quando algo é muito fácil, aí você fala, nossa, mamão com açúcar. Em inglês tem a piece of cake, que é tipo muito fácil. E piece of cake, traduzindo, né, é um pedaço de bolo. And let's see these expressions. Vamos ver essas expressões? A primeira expressão que a gente tem aí é a expressão be composed of. Esse be é do verbo to be, tá? Então ele pode variar, ou seja, aí tá o verbo be, no infinitivo, ser ou estar, né? Que o verbo to be significa duas coisas, e aí dependendo do contexto vai significar ser ou estar. Of é a preposição de, então é composto de algo, tá ok? E o be você vai variar de acordo com o seu contexto, a gente vai ver já já. Você vai usar always, dependendo se antes tem um pronome he, she ou it. Você vai usar are, dependendo se o sujeito é plural, tá ok? Vamos ver uns exemplos. Primeiro de tudo, first of all, também é uma expressão. First, vocês já aprenderam nos números ordinais, tá? Que são ordem. Então, first, primeiro. Of all é de tudo. Então, primeiro de tudo, o que seria be composed of? Qual seria a definição dessa expressão? Quando você quer dizer que algo, alguém, qualquer coisa é composto de várias coisas. Então, it's composed of a lot of things. Então, é junto de várias coisas. Por exemplo, se eu digo para você, this notebook, esse notebook that I'm recording the video, que eu tô gravando o vídeo, is composed of battery, screen, ou seja, é composto de bateria, de uma tela, of a mouse, então tem um mouse. Então você diz todas as coisas juntas formam um computador. Então você tá, né, falando várias coisas que compõem o computador. Então, quando você diz que algo é composto de, você se refere a isso, tá ok? Ou então, se sua mãe pergunta, how was the test? Como foi a prova? Aí você fala, it was difficult. Foi difícil. E aí sua mãe fala, what was there? O que caiu, né? O que teve lá? And you said, e você disse, the test was é o passado do verbo to be, tá? Então, verbo to be was composed, ou seja, foi composto de, was composed of a lot of questions, writing questions, ou seja, perguntas, respostas de escrever, né? Multiple choices, de múltipla escolha, was composed of math, of geography, então de matemática, geografia, enfim, aí você fala do que foi composto, ok? Vamos ler o exemplo. The course, ou seja, o curso, a gente, por exemplo, está fazendo um curso de inglês, então, English course. The course is composed of lessons, activities and live classes. Ou seja, o curso. E aí, o is, ele é fixo, ou seja, o verbo to be é fixo nessa expressão. Então, the course é uma coisa, né? O curso é um objeto, né? Uma coisa que não tem vida. Então, faz parte da terceira pessoa. A gente tem na terceira pessoa he, she ou it, do singular, né? Ele, ela, animal ou coisa. Então, essa coisa é o curso. Então, no verbo to be, a gente vai flexionar para a terceira pessoa.
Para a terceira pessoa do it, só vai is, né? She is, he is, it is. Então, the course is, esse é o verbo be que a gente vai usar. Então, is composed of. Então, o curso é composto de lessons, activities and live classes. Ou seja, é composto de lições, atividades e aulas ao vivo, ok? Life, e aí ó, vida, is composed of good memories and experiences. Ou seja, a vida é composta de boas memórias e experiências. Ou seja, a vida é algo também, né? É it. Então, it is. Então, o verbo to be que a gente vai acrescentar vai ser o is. This salad, ou seja, essa salada, is composed of lettuce and tomatoes. Ou seja, essa salada é composta de alface e tomate. Tá ok? Então, primeira expressão, be composed of. Então, algo sempre é composto de, tá? Não tem como começar uma frase com is composed of, ok? Porque é sempre o sujeito, né? Algo que tem essas composições vem na frente, tá? Então, sempre que você for usar essa expressão, fale de algo e depois use o composto de alguma coisa. The second one, né? A segunda, é come across. Lembrando que essas expressões, algumas delas também são phrasal verbs, são verbos frasais, ou seja, verbos que parecem frases, porque são 2 verbos, 3 verbos juntos, verbo mais preposição. Então, sozinhas, quando você coloca no Google Tradutor, nem sempre aparece essa mesma definição, essa mesma explicação que eu estou dando para vocês. Porque phrasal verbs são verbos que juntos, né, com outras preposições, ou só 2 verbos juntos, tem uma expressão, ou seja, tem um significado diferente, tá? Assim como você falar mamão com açúcar, a pessoa não vai entender o que significa mamão com açúcar em português, que significa que algo é fácil, né? Enfim, come across é você encontrar algo por acidente. Find something, someone, né? Encontrar algo ou alguém by chance, ou seja, sem querer. Ou então você encontrar algo, você ver algo sem querer, ok? Por exemplo, I come across some old toys. Então, eu encontrei alguns brinquedos antigos. Some é alguns, tá? Old, velho ou antigo, e toys, brinquedo. If you come across my glasses, ou seja, se você encontrar meus óculos, can you tell me? Você pode me dizer? E é isso, come across é você encontrar algo sem querer. Ou então, por exemplo, se você fala, teacher, if you come across any mistakes, tell me. Se você encontrar algum erro, me fala. Ou então, tive uma ideia. Você pode falar, I come across an idea. Eu tive uma ideia, eu encontrei uma ideia. Aqui, a gente tem uma expressão que eu, particularmente, uso bastante, que é fall asleep. Fall é cair e asleep é dormido, tá? Então, fall asleep tem a ver com sono, tá ok? Fall asleep is when you sleep, ou seja, quando você realmente está dormindo, ou você dormiu, tá? Sleep, só L-2-E-P, L não, perdão, de novo. S-L-E-E-P, sleep, é dormir, é o verbo dormir. I sleep é dormido. Então, fall asleep é cair dormido, vamos dizer assim. Só que fall asleep é quando alguém adormeceu, tá ok? Então, você pode dizer, alguém te pergunta, why didn't you answer me yesterday? Por que você não me respondeu ontem? I fall asleep. Ou então, I fell, porque o passado, você adormeceu no passado, né? Então, você troca o A pelo E, porque o verbo ele vai para o passado, tá? Então, você poderia dizer, I fell asleep, ou seja, eu adormeci. Ou então, você pode... Outro exemplo que está aqui no quadro. We cannot, ou seja, nós não podemos fall asleep, dormir, né, adormecer, during the classes. Ou seja, nós não podemos adormecer durante as aulas, tá? Once, segundo exemplo, ok? Once, ou seja, uma vez, I fell asleep, ou fell de novo. Eu adormeci, I fell asleep in the bus, né? Eu adormeci no ônibus. And I missed my time to disembark, ou seja, eu perdi, missed é perder, né? Perder assim, de algo que deixou passar. I missed my time, eu perdi minha hora de desembarcar. Quem nunca? Eu várias vezes, passar do ponto e vim andando, em chuva, em tudo. Então, não durmam em ônibus.
E por último, the last one, the last expression, in retrospect. In retrospect é para falar algo que você, por exemplo, você fez algo e aí você se arrepende e fala, como se fosse, e em português a gente não tem uma expressão equivalente. Mas digo para vocês que em inglês ela faz todo sentido. Quando você se arrepende de algo, quando você dá uma opinião diferente, você vai usar in retrospect. Ele dá uma ideia de contraposição, né, de oposição, ou seja, algo que é diferente. Se eu digo, I need to study more, eu preciso estudar mais, in retrospect, ou seja, ao contrário, né, ou de outro modo, I should have slept. I should, eu deveria, tá? Have é ter, né? Vocês já sabem disso. Slept é o passado irregular, ou seja, totalmente diferente de sleep, de dormir. Então, dormido. Então, eu deveria ter dormido earlier, é mais cedo, tá? In retrospect pode começar uma frase, tá? In retrospect, ou seja, pensando no passado, starting an English course, ou seja, começar um curso de inglês was a good idea, ou seja, in retrospect, apesar de tudo, começar um curso de inglês was a good idea. Ou então, in retrospect, sleep earlier, ou seja, dormir cedo, was a good idea, was a good thing, era uma boa coisa. A gente tem mais expressões, tá ok? Eu vou dividir esse vídeo em 2, mas já estamos na lesson 11, ok? Na lição 11. E I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. E diga aqui nos comentários se vocês já conheciam algumas dessas expressões, tá ok? Tentem fazer frases, tá bom? See you later. Bye, bye.